Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui novamente à Prosa com Bertaglia. Nós que temos aqui tratado alguns temas bastante pertinentes, bastante interessantes, e o que é gostoso, a comunidade tem elogiado, a comunidade tem dito que os temas são importantes, são interessantes e relevantes para eles, e olha que interessante, muitos professores, vejam bem, muitos professores estão baixando os vídeos para passarem para seus alunos. Ok, professores, fiquem à vontade para fazer isso, não tem problema nenhum. O segmento, o vídeo que você quiser. E se tiver alguma dificuldade, me deixe saber. Hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre o EAD. Quando o EAD foi proposto pela primeira vez como uma alternativa viável ao aprendizado em sala de aula, muitas pessoas não acreditavam. Elas estavam céticas com relação a isso. E, na época, as suspeitas eram bem fundamentadas. Infelizmente, embora a qualidade da aprendizagem online tenha melhorado muito ao longo dos anos, muitos desses equívocos iniciais ainda não desapareceram. A aprendizagem online vem crescendo no Brasil e no mundo. E sabe por quê? Porque essa é uma excelente alternativa para quem não tem muito tempo e nem disponibilidade de estar em determinado lugar ou fazer um deslocamento físico para estudar. Aliás, você já reparou que a tecnologia tem ampliado as possibilidades de adquirirmos conhecimentos? A EAD tem tudo a ver com isso. Afinal, hoje qualquer aluno pode fazer diferentes cursos à distância, utilizando um computador com acesso à internet. Mas, apesar desse cenário tão positivo, ainda pairam algumas dúvidas sobre a efetividade e o reconhecimento de alguns cursos, principalmente em relação à graduação EAD. E para refletir e prosear comigo sobre esse assunto, eu terei o privilégio de convidar a professora Anne Salles, lá de Manaus. Oi, professora Anne, que bacana, muito legal pela presença aqui na Prosa com o Bertaglia, principalmente para conversarmos, papearmos sobre esse assunto que é tão pertinente nos dias atuais, já que nós estamos fazendo muita coisa de forma virtual. Seja bem-vinda, professora Anne. Oi, professor Bertaglia, tudo bem? Prazer meu, né? Esse tema super atual, super pertinente, né? Se não fosse o EAD hoje, eu de Manaus, você de São Paulo, a gente não conseguiria estar fazendo essa prosa. Então, é um grande prazer estar aqui contribuindo para esclarecer, né, o que é e como é o EAD. Que bacana, professora. Professor, eu vou te chamar de Anne, tá bom? Ok? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho, eu gostaria de comentar um pouco, de explorar um pouco um lado do EAD, porque o EAD ele torna o estudo mais democrático, né, professora? Vamos explorar esse lado aí da democratização do ensino através do ensino à distância. O EAD, ele torna democrático e ele derruba barreiras, muitas vezes geográficas, né, Bertaglia? Então, eu lembro, quando eu era criança, meus pais, eles faziam alguns cursos EAD, daqueles que a gente recebia por correspondência, né? Então, eu lembro de chegar em casa, eu não lembro qual era o curso que eles faziam, mas eu lembro que chegava a correspondência e eles recebiam aqueles livros, aqueles folhetos. Então, o EAD ele não é algo tão novo, né? Ele já existe aí, esse conceito de educação à distância, de uma forma talvez diferente, ele já existe há algum tempo, né? Então, não é algo novo, apesar de hoje a gente ter um novo formato, a gente ter uma nova linguagem, a gente ter o advento de novas tecnologias. Então, a democratização do EAD, principalmente num país com dimensões tão grandes e com regiões tão diferentes, ele é muito importante, né? Porque ele elimina barreiras, ele reduz o custo para os alunos também de acessar a informação. A gente tem muita informação relevante, muito curso bom sendo disponível, né? O
Prosa com Bertaglia, eu já tive a oportunidade de falar, de passar para os meus alunos, então a gente tem muito material de qualidade disponível e de forma muito democrática, muito acessível, né? Então o EAD ele veio para se consolidar e para quebrar barreiras mesmo geográficas. Olha que bacana o que você comentou, principalmente no início da sua fala, sobre alguns cursos, né, ou algumas escolas que existiam, que seus pais fizeram, e que não necessariamente utilizavam o virtual, né, a tecnologia, até porque não existia tecnologia, não existia internet na época, mas eu me lembro bem, Uane, que existia o Instituto Universal Brasileiro, não sei se é esse o curso que eles faziam, existia um outro que era a Occidental Schools, né? Eu cheguei a fazer alguns quando eu tinha ali meus 12, 13 anos de idade, inclusive sobre administração de empresas, eram alguns Olha. cursos mais específicos, e muito bom, mas eu era muito jovem ainda, né? Mas eu aprendi muito com esses cursos. Mas, depois, com o tempo, esses cursos acabaram sendo marginalizados, não eram muito bem vistos. E era isso, e é isso, aliás, que eu queria estressar um pouco aqui contigo. Ou seja, existe um pouco essa crença de fazer curso EAD não traz aquela somatória de conhecimento que as organizações precisam. Né? Como é que você enxerga isso? Até porque olhar como funciona o EAD e olhar pelo prisma da certificação também. Explora um pouco esse lado para a gente, professora. Esse ponto, Bertaglia, que você tocou, ele é muito fundamental de ser esclarecido, né? Então, os alunos, eu vejo muito isso na faculdade, os alunos, eles perguntam logo, professora, essa disciplina nesse período vai ser EAD ou vai ser presencial? Esse curso é EAD ou é presencial? E assim, o que a gente precisa entender e desmistificar é que em termos de regulação para o Ministério de Educação, um curso EAD ou um curso presencial, ele é avaliado da mesma forma. Talvez o EAD ele tenha mais critérios, porque ele tem alguns pontos que não são avaliados no curso presencial, como o ambiente virtual, por exemplo. Qual o ambiente virtual que a faculdade ou que a instituição ela está utilizando, né? Então, essa preocupação, esse é um primeiro mito, né? Que talvez o curso EAD ele não tenha a qualidade. Eu não sei se eu cheguei a comentar com você em outros momentos, mas eu sou avaliadora do MEC, né, para credenciamento, recredenciamento, então é um ponto que a gente olha enquanto avaliador, né, e com esse viés de qualidade, a gente olha muito a fundo o que está sendo ofertado para o aluno. Então, eu diria hoje, Bertaglia, com toda segurança, o aluno que forçado a escolher um curso EAD, por N motivos, ele pode ficar despreocupado em relação à certificação desse curso pelo Ministério da Educação. É claro, ele precisa ver se a instituição ela é reconhecida, ela está credenciada, se o curso foi avaliado pelo MEC, mas uma vez avaliado, o curso ele tem a qualidade de um curso presencial. Então, em termos de regulação, em termos de indicadores de qualidade para o Ministério da Educação, hoje eu posso dizer com toda segurança que são cursos que têm qualidade, né? O aluno, ele precisa, eu sempre falo isso em sala de aula, ele precisa saber onde que ele vai buscar checar a qualidade desse curso, né? Existem, infelizmente, ainda instituições que não têm reconhecimento, mas a grande maioria, elas têm reconhecimento sim, e isso pode ser checado facilmente aí no site do Ministério da Educação. Então, um curso presencial ou EAD que uma instituição ela opte por oferecer, independente de ser presencial ou EAD, ela tem o grande peso é o reconhecimento do MEC, né, que valida a oferta desse curso, ou presencial ou EAD. Então, esse é um ponto que a gente vê muitos alunos questionando, mas talvez por um desconhecimento de como se dá o trâmite para que esse curso ele seja ofertado pelas instituições, e aí falando de graduação e pós-graduação, enfim. Né? Acho que era esse ponto que você comentou, né? Sim, na realidade é exatamente isso que eu gostaria de cobrir e ficou muito claro, né? Ou seja, a validade do curso EAD é a mesma de um curso presencial. A mesma. E outro ponto, Bertaglia, é que no certificado não tem nada
identificando que o curso foi EAD, né? Nenhuma faculdade coloca numa graduação, por exemplo, o certificado ele é o mesmo, né? O mesmo assim, não tem dizendo se foi feito EAD, se foi feito presencial, não existe essa diferença. Até porque eu mesmo eu cheguei a fazer alguns cursos de EAD com algumas instituições do exterior, ou mesmo aqui do Brasil, a própria Fundação Getúlio Vargas tinha um curso de MBA voltado para a gestão de negócios no início, eu cheguei a fazer, e o curso é interessantíssimo, porque tem as suas dificuldades. E esse ponto é que eu queria colocar para você, porque muitas vezes as pessoas falam que o fato de você fazer um ensino à distância, né, um EAD, isso leva a você ter extrema flexibilidade e que estuda a hora que você quiser e, portanto, você não tem a responsabilidade de estudar. A meu ver, a responsabilidade ela existe, ela tem que existir, até porque se o aluno não tirar uma nota consistente e equivalente àquilo que ele deve passar, ele não vai seguir adiante, estou correto? Exatamente, né? E a gente precisa colocar que flexibilidade implica ter responsabilidade, né? Eu sempre falo para os meus alunos que, professora, eu vou fazer essa matéria EAD porque é mais fácil. E isso é outro ponto que depois a gente vai conversar. Independente de ser EAD ou presencial, o aluno ele precisa criar um cronograma, né? Ele precisa criar uma rotina de estudo para que o processo do aprendizado dele seja alcançado, senão ou presencial ou EAD ele não vai aproveitar aquele conteúdo, né? Ele não vai alcançar o objetivo da disciplina, do curso que ele está se propondo ali a realizar. Então, a flexibilidade, muitas vezes, ela é confundida com, eu estudo depois, eu estudo final de semana. Quantas vezes, Bertaglia, eu vi alunos com atividades que iam se encerrar na segunda-feira, no domingo, fazendo as atividades, né? Sendo que a atividade tinha ficado aberta aí 1 mês, 2 meses para o aluno fazer. Então, isso aponta que, muitas vezes, o EAD ele não é levado com tanta seriedade pelos próprios alunos, né? O que é por menosprezarem ou subestimarem, né, a um curso EAD. Que é a cultura de adiar as coisas, né? Ou seja, se bem que isso acontece no presencial também, né? Ou seja, nós deixamos para estudar para a prova, por exemplo, aquela eterna frase, né? Vou estudar para a prova no último dia só, né? Um dia antes, né? Pega lá o livro do Bertaglia, estuda lá 3, 4 capítulos um dia antes, é triste. É verdade. Então, não tem muito a ver com EAD, é mais uma disciplina mesmo do aluno, né? Bem resgatado esse ponto mesmo. Não, eu gostei muito dessa sua fala, principalmente referente à parte da disciplina, porque ela é chave. Se existem 2 componentes, 2 elementos fundamentais, o primeiro é, se eu quero fazer um curso EAD, eu tenho que verificar a escola se tem o reconhecimento do MEC, porque a estrutura, a aprovação do curso ela é fundamental e é aprovada, como você disse, que você é uma pessoa que faz avaliação de escolas para os cursos EAD. E o segundo é o aluno, né? Não adianta jogar a responsabilidade só na escola. Então, o aluno também tem a responsabilidade dele, de, logicamente, efetivar a matrícula dele, fazer os pagamentos dele, e, mais importante que tudo, a disciplina de estudar. É isso, né, Ana? Exatamente, né? Porque assim, eu vou fazer um curso, uma graduação totalmente EAD. Se fosse presencial, todo dia você teria que ir para a aula, né? Então, já que você optou por EAD, reserve ali 20, 30 minutos por dia para estudar as disciplinas daquele período. Então, muitas vezes essa disciplina que os alunos não têm, ou talvez não saibam. Eu já vi aluno que falava, professora, eu não sei estudar EAD, eu não sei como me planejar EAD, eu não sei como montar uma estratégia para eu estudar em casa no computador. Mas a disciplina, ela independe, como você bem colocou, Bertaglia, da modalidade, né? Porque a gente que está em sala de aula, a gente vê até no presencial muitos alunos que realmente deixam para a última hora para estudar o assunto, para repassar o assunto. Então, é uma falha, né? Eu falo para os alunos, isso é uma falha, a gente não deve deixar para
para o final. E é interessante isso, eu coloquei, acho que ontem, no LinkedIn, 10 dicas de como melhorar a performance EAD. E a primeira dica que eu coloquei lá é montar um cronograma de estudos, que é para o aluno realmente ter a disciplina, que foi um ponto que eu percebi muito. Os alunos, às vezes, deixavam de entregar uma atividade porque não sabia qual era o prazo da atividade, não acompanhava o calendário das disciplinas, se perdia nos prazos, nas entregas. Então, se ele não tiver um cronograma, se ele não tiver uma estratégia, realmente vai acumular e pode ser que ele não consiga atingir ali os objetivos do aprendizado dele. Então, a disciplina, para mim, se eu tivesse que dar assim, uma dica para os alunos, a disciplina é o primeiro passo para você estudar EAD, né? Você tem que ter essa autorresponsabilidade. Que bacana, que legal. Ané, vou dizer o seguinte para você, o nosso primeiro tempo aqui está terminando. Estourou, né? Ele passou realmente voando, né? Dicas sensacionais, e eu gostaria de partir para o segundo bloco aqui da nossa conversa, usando aí um pouco da desmistificação, ou seja, tem algumas frases que ficam configuradas nas cabeças das pessoas. Eu queria desmistificar isso. Vamos fazer isso, Ana? Vamos sim. Que fantástica essa nossa prova aqui, muito bacana, excelentes dicas, e tem mais, nós precisamos fazer chegar essa prosa aqui no maior número possível de pessoas, principalmente aqueles que têm a intenção de fazer EAD ou que estão fazendo EAD, exatamente para pegar essas dicas que a professora Ana está trazendo para a gente aqui. Legal, muito bacana. Vamos falar sobre os mitos, então, Ana, qual que seria o mito número 1? Vamos lá. Bertaglia, disparado, o mito número 1 é que o EAD é mais fácil que o presencial, né? Quem nunca, né? Olha Eu só. lembro o primeiro curso EAD que eu fui fazer, e era de uma grande instituição renomada, conceito no MEC lá em cima, né? Muito famosa. E aí, numa das interações, era uma sexta-feira, eu faltei a interação com a turma, né? Isso já tem mais de 5 anos. E no sábado, o professor me passou uma mensagem perguntando por que eu não tinha aparecido na interação, né? A aula tinha sido sexta-feira à noite e eu fui para uma pizzaria, enfim, negligenciei mesmo o meu curso EAD. Quando foi no sábado, o professor passou, disse que eu tinha perdido alguns pontos da minha avaliação, né? Então, esse mito de que o EAD é mais fácil, de que depois você recupera, de que depois você lê o material, ele tem que cair por terra, né? A gente tem muitos programas bons de instituições bem conceituadas que realmente demandam do aluno estudo, né? Demandam do aluno um envolvimento com a disciplina para que o objetivo do aprendizado dele seja alcançado. Né? Porque você concorda comigo, Bertalha? Você é professor, você disponibiliza seu material com antecedência, presencialmente, e você espera que, independente das suas aulas, em sala de aula ou aqui no computador, o aluno, ele demande um tempo para ler o conteúdo, né? Para ele ter dúvidas, para ele processar aquela informação. E muitas vezes isso não acontece no EAD. O aluno, eu já vi falas de alunos dizendo, professor, eu só assisto a videoaula, eu só assisto a web com o professor e depois eu vou fazer a prova. Então, ele fica muito ainda naquele conhecimento de receber, naquela atitude de receber. E o EAD, ele é diferente num outro ponto, porque ele demanda muito mais um esforço do aluno. Ele não vai fisicamente para uma instituição, mas ele precisa ler o material, ele precisa ver o que foi que o professor disponibilizou. É interessante ele participar dos ambientes virtuais de fóruns, dos chats, para ele trocar ideia com quem já está mais inteirado do assunto, principalmente se for uma disciplina que ele não domine muito bem. Então, esse é o mito número 1, que o EAD é mais fácil e não é, né? Isso daí cai por terra. E aí, eu gostaria de trazer para essa conversa legal, eu acho que você derrubou esse mito, né? Tem alguns outros mitos, por exemplo, tem um que diz o seguinte, mas é muito melhor quando eu posso fazer isso presencial, cara a cara com o professor, falar de igual para igual, ou mesmo falar com outros alunos, né? Ou seja, você, até certo ponto, você já comentou aí de que existe essa interação, é possível ter essa interação, não só aluno-professor, professor-aluno, mas também aluno-aluno, né?
Aluno a aluno. E o que é interessante, Bertaglia, e aí eu sempre falo isso e cai por terra quando os alunos comentam essa questão de que o EAD não tem interação, é que muitas vezes em sala de aula, eu já presenciei eu ministrando a aula e os alunos pegando o celular assim, ó, e mandando mensagem um para o outro em sala de aula. Então, eles estão com uma interação online presencialmente, né? Então, essa interação, ela precisa ser também amplificada no EAD. Eu já fiz alguns MBAs totalmente EADs, que eu não precisava nem ir para a instituição fazer avaliação presencial, e a gente tinha grupos de WhatsApp para trazer, né, trocar experiência, trocar dúvidas, né, tirar dúvidas. Então, esse mito, que é um outro mito de que não há interação no EAD, depende também muito do aluno. O que eu vejo é que o aluno, às vezes, ele é meio resistente no sentido de, por exemplo, eu tenho uma aula remota e a gente vai precisar diferenciar só um pouquinho o que é remoto, né, e o que é EAD. Muitas vezes, nas minhas aulas remotas, em tempo real, ali, remotamente, o aluno, ele fecha a câmera, ele não quer que o professor veja ele de forma síncrona, né? E aí a gente fica, gente, vamos lá, vamos fazer uma atividade, entra aqui na plataforma, entra aqui nessa outra plataforma, e parece que o aluno apagou ali, morreu, desligou a câmera. Então, a forma de interação no online, no EAD, ela existe, mas ela é diferente, e talvez essa chave não tenha virado ainda no aluno. Né? Não é só no celular, existem outras formas de interagir até no ambiente virtual também. Né? Então, eu sempre falo isso para os alunos. Gente, a interação ela existe de qualquer forma. Eu estou dando aula presencialmente aqui na minha sala de aula física e eu vejo vocês trocando mensagens no celular. Eu sei que vocês estão trocando mensagem, então vocês estão interagindo. Vocês não interagem falando, que é para não atrapalhar a aula, mas vocês estão interagindo aí no WhatsApp. Então, essa é uma outra grande mentira, vamos dizer assim, um grande mito, né, de que no EAD não tem interação. Existem outros canais, mas existe interação sim no EAD e a gente precisa esclarecer para o aluno que é uma interação, né, que é uma forma de interagir. Olha que bacana, existem alguns pontos, alguns elementos que você está trazendo aqui para a nossa prosa, que são alguns elementos que realmente o pessoal tem dúvidas. Nós chegamos a cobrir algumas coisas, principalmente sobre qualidade do curso, né? Você já falou sobre isso, tem a alavancagem, né, do MEC, o MEC está por detrás disso, ou seja, o curso é reconhecido. Tem um outro ponto que eu queria trazer aqui, porque nós falamos de certificação, mas muitas vezes as pessoas falam, pô, mas se você fez EAD, apesar que você já comentou sobre isso, de certa forma, o seu diploma não vale para alguns concursos, ou algumas universidades, perdão, algumas empresas não aceitam se você fez o EAD e tal. Como é que é essa característica? Como é que é a sua visão aí, Anne? Outro mito, né, Bertaglia? Porque, assim, quando o MEC, ele credencia e reconhece o curso, né, se a instituição tiver credenciada e tiver reconhecida para ofertar o curso EAD, o diploma, ele tem validade, sim. E eu vejo até uma tendência, conversando com outros colegas professores, que, em função da pandemia, esse mito, né, ele vai ser cada vez mais derrubado. Eu cheguei a ver realmente algumas pessoas que falavam isso, mas a empresa questionou se meu curso era EAD e tal, mas isso demonstra também uma falta de conhecimento do próprio gestor da empresa, né? E por isso que eu volto a dizer, esse mito hoje, em função da pandemia, que apesar de ter trazido vários pontos ruins, ela trouxe também vários avanços, vai ser pelas empresas cada vez mais derrubado. O gestor, ele vai entender que um curso EAD reduz custo, né? Reduz tempo, né? Em vez de eu me deslocar aqui em Manaus, por exemplo, a gente tem, em alguns horários do dia, a gente leva 1 hora para chegar de uma região para outra. Então, eu já não vou ter esse tempo gasto, né, tempo perdido. Então, o mercado, eu vejo uma tendência cada vez mais forte de não fazer mais diferença entre um diploma EAD e um diploma presencial, né? Até porque as instituições não colocam isso no diploma. O que vai realmente, Bertaglia, fazer a diferença é o conhecimento técnico, né, a inteligência emocional que o profissional vai demonstrar, né? E já existem aí grandes vozes falando que, além do conhecimento técnico, a sua inteligência
inteligência emocional de lidar no ambiente de trabalho com a pressão do trabalho vai ser tão importante quanto o seu conhecimento técnico. Então, eu vejo cada vez uma tendência assim de não haver mais essa diferenciação entre o diploma EAD e o diploma presencial, e isso é muito bom em termos de capacitação, em termos de otimização da mão de obra, né? Porque a gente tem lugares aqui em Manaus, no Amazonas, por exemplo, que dependendo da época do ano, nem de navio, nem de barco, desculpa, a gente consegue chegar por causa do leito do rio que não dá para trafegar. Então, quebra realmente barreiras e traz, como a gente falou lá na primeira parte, né, a democratização do ensino. Então, isso é muito importante. Então, eu vejo, assim, cada vez menos essa diferença no mercado de trabalho, e principalmente acelerado pela pandemia. Olha, você realmente está trazendo pontos fantásticos, fundamentais, aí, desmistificando essa característica do EAD, né? Principalmente alguns elementos, nós já falamos até da possibilidade de se comunicarem um com o outro, de trabalharem em grupo. Eu queria trazer um tema aqui, Anne, talvez extremamente interessante, porque nós falamos muito hoje em dia do protagonismo do aluno, do protagonismo do professor, e você tocou nesse ponto que para mim foi muito essencial, que é o seguinte: a pandemia está mostrando que o mundo virtual ele veio para ficar, então ele se consolida de certa forma. Então, aquele EAD que sofria um questionamento lá atrás, nesse momento aqui, ele está sendo olhado com outros olhos, por aqueles, logicamente, que eram céticos em relação ao EAD. A minha questão aqui, professor, é o seguinte: os professores acostumados a dar aulas presenciais, como é que eles podem se preparar nesse mundo virtual? Porque a gente tem percebido que eles têm tido muitas dificuldades também, né? Professor, esse ponto foi muito importante você ter tocado, né? Porque quando, lá no ano passado, né, quando começou a pandemia aqui no Brasil e que as instituições tiveram que adotar de forma meio que urgente o modelo remoto, né, o semestre letivo remoto, como eu vi, né, não sei a sua experiência aí em São Paulo, mas como eu vi professores que tiveram dificuldade. Então, a gente teve uma dificuldade dos alunos, alguns por conta do acesso à internet mesmo, né? Não tinha, às vezes, computador, não tinha, no lugar que ele morava, a internet falhava muito, mas também dos professores, né? Como é que eu vou pensar agora a minha aula, que era toda presencial, tinha slide, tinha alguns outros recursos, mas como é que eu vou pensar agora a minha aula no modo digital, né? Como é que eu vou ser um professor digital? Então, muito se falava que a educação ia mudar, né? Que a forma de dar aula ia mudar. A figura do professor, eu vejo que ela vai continuar, mas ela é uma figura que vai precisar se adaptar, né? Eu vou precisar conhecer novas tecnologias, eu vou precisar ter novos domínios de ferramentas que até então não se faziam necessárias. Como é que eu faço uma chamada online, né, professor? Como é que eu libero um link para o aluno preencher uma chamada online? Então, aquilo que a gente já falava, que o mundo estava mudando, que a gente precisava da tecnologia, para a nossa atividade docente, isso se tornou, assim, claramente evidente, né? Porque eu preciso estar preparado. E um conselho, se eu pudesse dar um conselho para meus colegas professores, eu diria o seguinte: olha, tem muito material EAD na internet disponível sobre ferramentas para os professores, como ser um professor digital, né? Até as próprias ferramentas que são gratuitas do Google, né? Eu acho que não tem problema falar aqui, mas a própria sala de aula do Google é uma ferramenta simples, mas que ajuda bastante aquele professor que está começando ainda. Então, a figura do professor, ela não vai morrer, penso eu, mas ela vai sim precisar se adaptar nesse cenário digital. E eu tive, assim, é triste constatar isso, Bertaglia, mas eu tive colegas professores que preferiram sair, já preferiram se aposentar do que precisar aprender novas competências para esse novo momento digital que a gente está vivendo, né? Então, realmente foi um desafio para os alunos, mas foi um desafio também para os professores. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? E eu via as professoras deles
se desdobrando para gravar vídeo, para editar vídeo, para mandar os vídeos para eles, professor de ensino fundamental. Então, eu pude comparar tanto o professor do ensino fundamental se adaptando, até os meus colegas professores do ensino superior tendo que se inserir nesse novo cenário digital. Então, é como já dizia lá o Darwin, né? A gente precisa se adaptar. Quem sobrevive é aquele que se adapta, né, professor? Então, nós, professores, a gente precisa entender que o EAD veio para ficar mesmo, que o cenário digital ele veio para ficar mesmo. Bem importante esse tema. Olha só, que bacana, fantástico. Se nós tínhamos a intenção de desmistificarmos esse tema, eu acredito sinceramente que nós conseguimos. Professora, por incrível que pareça, a nossa prosa aqui está finalizando. A prosa muito boa, né? Eu agradeço de coração a minha gratidão aí, a sua participação, a sua contribuição. As pessoas do bem aqui são bem-vindas, né? Ao infinito e além, né? Um abraço virtual, né, de São Paulo para Manaus, aí, Amazonas, com 1 hora de diferença, nós temos fuso horário, né? Muito grato, professora. Bertaglia, eu que agradeço, essa troca é sempre importante, né? Eu agradeço demais, quero aqui dizer que eu sou sua fã, até antes da gente ter esse contato no digital, eu já usava a sua bibliografia, eu e os meus professores na faculdade, quando eu era coordenadora, a gente colocava nas bibliografias dos cursos de logística, de administração, e a gente usa até hoje aqui, então é um prazer enorme estar aqui contribuindo, e ao infinito e além, professor. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, minha gratidão é enorme. E vamos pedir para o pessoal, se inscreva no canal. O canal está ficando cada vez mais interessante. E nós estamos divulgando, a Anne vai divulgar para as pessoas que a acompanham, eu divulgo pelo meu lado, e o nosso objetivo, o nosso propósito aqui é compartilhar experiências e compartilhar conhecimento. Todos nós temos isso, ok? Tchau, tchau. Um abraço, professor. Tchau.